A paz do Senhor, irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso curso básico de Teologia. Sou o pastor José Lauro. Hoje nós vamos estar estudando a terceira parte do livro de Isaías. Mas antes, você que está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, dê o seu like, o seu dislike, faça seu comentário e vamos à aula. O profeta Isaías é considerado como uma mini-bíblia, porque ele possui 66 capítulos, como a Bíblia possui 66 livros. Ele tem duas divisões, como a Bíblia Sagrada, na primeira divisão, também tem 39 capítulos, como a Bíblia tem 39 livros. E na segunda parte, 27 capítulos, como o Novo Testamento tem 27 livros. E aí a gente vai estar abordando alguns assuntos aqui em Isaías. O primeiro deles é a abrangência dos temas. Quais são os temas que são abrangidos em Isaías? A mensagem de Isaías ela é mais abrangente no seu alcance teológico. As duas profecias vão desde a situação de Israel na época, passando pela queda do reino do norte e do sul, pelo exílio da Babilônia e pelo regresso promovido pelos persas. A vinda humilde do Messias, sua vida e morte expiatória na cruz pelo seu povo, pela dispersão final da nação por toda a terra, pela nova reunião em virtude do arrependimento e pela bênção do reino na era messiânica. Nós podemos observar que a palavra de Deus se renova a cada dia. E certo autor disse que a preparação conforta os perturbados e perturba os confortados. Isaías tinha uma direção profética para cada circunstância. E quando o povo estava longe de Deus, ele advertia e denunciava. E quando o povo oprimido se arrependia, Isaías tinha uma mensagem de consolo. Isso demonstra o cuidado de Deus. Sua palavra é santa e dinâmica. E como palavra de Deus, ela não muda na sua interpretação, mas ela é dinâmica na sua aplicação, tendo a diretriz certa para cada situação de nossas vidas. E qual a ideologia dominante no livro do profeta Isaías? Nós vamos ver aqui basicamente três: salvação e redenção e soberania. Em salvação e redenção, nós vamos ver que a salvação ela é, de certa forma, a ideia dominante de Isaías. A salvação do povo de Deus não se deve a méritos humanos, mas decorre da confiança em Deus, sendo totalmente obra da ação divina. Segundo certo autor, existe uma ênfase sobre a redenção no livro de Isaías, e essa ênfase que torna a mensagem de Isaías relevante para o mundo todo. Apesar de ser verdade que ele ministrou a minúscula nação de Judá e escreveu sobre nações e impérios que, em sua maior parte, já não existem mais no cenário mundial, seu enfoque foi sobre o plano de Deus para a salvação de todo o mundo. Isaías viu a grandeza de Deus e a enorme abrangência do plano divino de salvação para judeus e gentios. E quanto à soberania? Outro tema que está presente é a soberania de Deus. No propósito do seu reino, o soberano pergunta na visão quem há de representá-lo na terra. E desde então Isaías pensava no propósito do Senhor, que se realiza progressivamente no governo providencial do mundo. A obra do Senhor significa para o profeta o estabelecimento do seu reino de justiça no mundo. É o ato final e decisivo que o Senhor executará na grande consumação da história. E aí a parte que nós vamos estar detalhando aqui, que são as mensagens de Isaías. Nós vamos observar que a mensagem do profeta Isaías ela vai sofrer várias influências aqui, e nós separamos 10 dessas mensagens aqui do livro de Isaías. A primeira delas a mensagem de Isaías foi afetada pelo seu encontro com a presença de Deus.
Sem dúvida, podemos destacar a experiência com o Senhor, que estava assentado sobre um alto e sublime trono, no capítulo 6. O profeta, então jovem, achou-se na presença de Deus e, vencido pela glória de Deus e profundamente ciente de sua pecaminosidade, ele desmorona, somente para ser purificado pelo fogo do altar do templo e avisado de que sua culpa fora retirada e seu pecado expiado. Isaías, depois da revelação da santidade de Deus, aceitou a missão divina. Respondeu ao Senhor e ao seu chamado para anunciar ao povo. Ele, na condição de profeta, representava seu Deus transmitindo a mensagem divina, que era a verdade. E como a verdade de Deus, combatia os erros e as distorções na adoração. Isaías não era bem visto pelos líderes do seu tempo. Na condição de servo do Senhor, nós precisamos, assim como Isaías, estar na presença do Eterno totalmente conscientes da presença e santidade dele, mas também de nossos pecados. E depois de purificados, nós poderemos então ouvir e atender o chamado divino. Antes de pregar a outros, nós devemos estar lembrando como éramos indignos e que fomos resgatados por Jesus. Da mesma forma, nós podemos ver no Novo Testamento o encontro de Paulo com Jesus na estrada de Damasco. Transformou a vida e a mensagem que outrora do orgulhoso fariseu. Ele nunca mais foi o mesmo. A experiência de Isaías deveria ser a de todo discípulo. O segredo de todo o poder de Isaías residia na sua visão do templo. Eu vi o Senhor. Coisa maravilhosa. A segunda mensagem de Isaías vai estar enfatizando o caráter santo de Deus. O caráter santo de Deus sendo enfatizado nesta segunda mensagem do livro do profeta Isaías. Isaías vai estar enfatizando a santidade e a justiça de Deus que, por natureza, não pode tolerar o pecado, a iniquidade, injustiça e qualquer outra forma que quebra a sua lei. Um Deus santo requer a santidade do seu povo. E, impactado com a santidade de Deus, Isaías cita o título, o Santo de Israel. 12 vezes nos primeiros 39 capítulos de Isaías e 14 nos últimos 27. Então, olha só. O título, o Santo de Israel, é muito mencionado no livro de Isaías, 12 vezes na primeira sessão e 14 na segunda sessão. Então, 26 vezes no livro de Isaías é mencionado o Santo de Israel. A terceira mensagem de Isaías vai estar contemplando o Messias como o servo sofredor e rei soberano. Jesus leu o livro de Isaías na sinagoga lá em Nazaré. A gente confere isso em Lucas 4:16. E ao terminar sua leitura, disse que era o cumprimento da escritura que fora lido. Lucas 4:21. Afirmando claramente que ele era aquele a quem Isaías havia anunciado. E Isaías anunciava a esperança messiânica. Em Isaías 41:53 até o 53, apresenta uma espécie de passagem sobre o servo e termina retratando o servo sofredor em Isaías 52:13 e Isaías 53:12. No auge da previsão do aparecimento desse servo, é dada uma descrição das mais reveladoras acerca da pessoa de Jesus e da sua obra que ele realizaria na sua primeira vinda. E essa é uma mensagem lá do profeta Isaías. A quarta mensagem de Isaías vai estar mostrando como Deus pode estar perdoando os pecados. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías no capítulo 1, verso 18, está dizendo este versículo, e no capítulo 44, verso 22, diz assim, desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. E no capítulo 43, versículo 25, diz assim, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro.
Então a mensagem de Isaías vai mostrar Deus como perdoador de pecados. E esses 3 versículos vão estar reforçando isso, que embora nós pequemos, Ele é o nosso perdoador. Aqui na mensagem de Isaías, anunciava a Deus como o Senhor da história. Isaías vai descrever com detalhes aspectos do futuro reino de Israel sobre a terra que não são encontrados em nenhum outro livro, nem do Antigo nem do Novo Testamento, incluindo as mudanças que ocorrerão na natureza, no mundo animal, da posição de Israel diante das outras nações do mundo, dos sofrimentos do servo sofredor, entre outros. Ou seja, a mensagem de Isaías vai ser uma profecia que vai anunciar todo esse percurso da história. A 6ª mensagem de Isaías denunciava a injustiça e a opressão. Isaías ele retoma a denúncia de Amós contra a injustiça e a opressão. Mas ele inclui entre os marginalizados, além dos pobres e fracos, Isaías 3,14 e 10,2, um grupo omitido por Amós, que não tem defensor na comunidade de direito. Ele diz assim: defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da viúva. Capítulo 1, versículos 17 e 23, e o capítulo 10, versículo 2. Existe em Isaías também uma crítica aos latifundiários que ajuntam casa a casa, reúne campo a campo. 5 de Isaías nos versículos 8 e 9. E a falta de entendimento do povo, no capítulo 5, versículo 13, também inclui-se nessa mensagem de denúncia de injustiça e opressão. A 7ª mensagem de Isaías possui a autoridade confirmada pela exatidão de suas profecias. De maneira exata, Isaías profetizou para sua geração eventos como a tentativa fracassada de conquista de Jerusalém por Senaqueribe, de Isaías 37, e a cura da doença de Ezequias, que o iria levar à morte, de Isaías 38 e 2 Reis 27. Isaías também profetizou com exatidão o nome do rei da Pérsia, que seria responsável pela libertação do Judá do cativeiro da Babilônia, Ciro. Isaías 44, 28 e 45, 1. Veja que quando ele falou isso, Ciro ainda não estava como rei da Pérsia. A relação a Jesus Cristo, Isaías profetizou sobre o nascimento virginal, a sua divindade quando declarou: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Capítulo 7, versículo 14. O profeta também vai narrar o desprezo sofrido pelo Messias ao dizer que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. John MacArthur afirma que o fato de suas profecias já cumpridas terem se cumprido literalmente dão a segurança para afirmar que também as profecias a respeito da segunda vinda de Cristo também são vistas se cumprindo literalmente. Ou seja, as profecias que foram colocadas na mensagem lá do profeta Isaías estão se confirmando a cada dia. E a última delas é a vinda, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos crer que um dia ele virá. A 8ª mensagem de Isaías contém algumas partes figuras de linguagem, como metáforas, comparações, entre outras, mas com destaque para essas duas. O livro de Isaías está repleto de mensagens proféticas anunciadas por meio de metáforas, comparações e outras figuras de linguagem, como eu falei. Assim, compreender a literatura profética hebraica exige que se conheça e interprete o paralelismo de ideias, pois os hebreus eles empregavam o paralelismo na poesia e na profecia como técnica literária para ressaltar determinada ideia. Um exemplo de Isaías, capítulo 1, versículo 3, diz assim: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ele estava fazendo uma comparação através dessa figura de linguagem. A 9ª mensagem de Isaías se posiciona firmemente em relação à política externa. A política externa, no início de sua
atuação, ele se engaja na guerra sírio-efraimita e proclama que a Síria é a potência que, a mando de Javé, executará o juízo tanto no reino do norte como no reino do sul. Isaías vai profetizar para Acais nos episódios da guerra contra a aliança sírio-israelita e proclama ao rei que a Síria será um instrumento de Deus para o juízo tanto no reino do norte como no reino do sul. E a gente confere em Isaías 7 e Isaías 8. E Isaías estava se posicionando contra essas alianças políticas que o rei estava planejando executar para se livrar do ataque babilônico. E por último, a mensagem de Isaías tem influência marcante sobre o apóstolo Paulo. Paulo faz citações ou alusões a ele pelo menos 18 vezes em suas epístolas e no mínimo em 3 de suas mensagens. Atos 13, 34, 47, 17, 24 a 29, 28 a 26, 28. São esses interesses em Isaías podem ter origem no fato de que Jesus citou Isaías 42, 7, quando falou com Paulo na estrada de Damasco, em Atos 26, capítulo 16 e 18. Ao encorajar Paulo durante seu ministério, em Coríntios, em Atos 18, 9 e 10, o Senhor proferiu-se ou referiu-se a Isaías em 41, 10 e 43, 5. O chamado de Paulo para evangelizar os gentios, ele foi confirmado por Isaías 49, 6. Então, nós vemos uma influência marcante sobre o apóstolo Paulo vindo dos escritos do profeta Isaías. Então, nós temos a seguinte conclusão, de que o livro de Isaías é marcado por sua experiência com Deus. Ele foi um profeta que não teve medo de anunciar aquilo que ele mandava. E poucos tiveram uma teologia tão centrada no Messias, no Santo de Israel, na sua mensagem, além da abrangente e rica teologia, foi extremamente fiel, mas sofreu em ver a desobediência do povo, mesmo depois de tantas advertências. E hoje não é diferente. O Senhor continua advertindo o seu povo. Não precisamos repetir os mesmos erros de Israel. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima aula, querendo Deus.